Amados irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero Anderson Ribeiro, da Adcol Maricá. Neste domingo, estudaremos a lição de número 1 do terceiro trimestre de 2022, sob o título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A leitura diária desta quinta-feira está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 3, com o título O Ataque nas Esferas Espiritual e Social. O texto bíblico diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Amados ouvintes da Palavra do Senhor, um dos propósitos de Paulo, ao escrever a Timóteo, foi de instruir o jovem pastor a investida de falsos mestres na Igreja de Cristo e, consequentemente, o combate à introdução de heresias. Curiosamente, anos antes, Paulo já havia advertido os líderes da igreja de Éfeso, conforme relato de Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Diz assim o texto bíblico: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Na presente lição, o comentarista, o pastor José Gonçalves, no tópico 2, no subtópico 1, nos apresenta dois alvos de ataque de Satanás contra a Igreja de Cristo, é claro. O primeiro se refere ao ataque de natureza espiritual, e o instrumento são os falsos mestres, que produzem logo falsos ensinos. Deixe-me ilustrar. Foi uma história que eu li em um livro. Diz assim: um general sitiou uma grande cidade com o objetivo de conquistá-la. Porém, a cidade era muito bem protegida por portões e muros imponentes. Um amigo do general perguntou surpreso: como pensa suplantar as defesas deste lugar? Nunca na história se ouviu que alguém foi capaz de conquistá-la. Então o general riu e disse: será a minha quinta coluna, e eles já estão dentro da cidade. Com muita sutileza, estes estão atacando com muitas heresias, como alguns dizem na nossa atualidade: não precisa mais dar o dízimo, não precisa ir para a igreja, e muitas outras heresias que temos escutado na nossa atualidade. E infelizmente, alguns têm dado ouvidos a esses enganadores que pregam e ensinam inspirados na doutrina de demônio. O segundo ponto é o ataque social, que está no tópico 3, no subtópico 2. É a oposição direta contra a família. Nesses últimos dias, a instituição casamento nunca foi tão atacada, pois sabemos que a família é a base da sociedade, e uma família forte, temos uma igreja forte, pois a igreja é constituída de famílias. Portanto, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, conforme Paulo fala aos Efésios no capítulo 6 e versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Segundo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 11. Assim eu termino, grato a Deus por esta lição que estamos iniciando e convidando você para estar neste domingo dentro dos portões da igreja para ouvir a verdadeira doutrina e ser um anunciador das boas novas. Que Deus vos abençoe.